Que situação poderia arrancar você do amor de Deus? Seria uma falência? Seria uma traição, uma doença terminal? Ou será que seria a morte de alguém que você ama muito? Ou será que tem algum pecado que você comete e ele continua te perseguindo? Será que essas coisas podem tirar você da presença de Deus? Será que elas podem excluir você do amor de Deus? Paulo ele vai responder essa pergunta e ele responde essa pergunta dizendo que nenhuma dessas coisas pode te tirar do amor de Deus se você está em Cristo Jesus. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque isso pode ser exatamente o que você precisa ouvir no dia de hoje. Olá, meu nome é Renato e seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. Se você está chegando agora aqui ao nosso canal, esse canal ele existe com um objetivo: abrir a palavra de Deus de uma forma clara e objetiva, prática e relevante para a sua vida. Na semana passada, a gente mergulhou na maravilhosa graça de Deus. Nós vimos aquela verdade poderosa de Romanos capítulo 5, do verso 20, que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós falamos sobre como a graça ela não é alguma coisa que você consegue conquistar, mas é algo que você recebe de Deus. É 100% graça, como eu disse naquela lição, e 0% obras meritoriosas. E hoje a gente vai ver o resultado dessa graça na sua vida, a segurança eterna e inabalável. Porque uma coisa é a gente entender que nós somos salvos pela graça, outra coisa é ter certeza absoluta de que essa graça ela nunca vai te soltar, que nada, eu digo mais uma vez para você, nada pode te arrancar das mãos de Deus. Então, no encerramento triunfal desse capítulo 8 de Romanos, Paulo ele declara algo que deveria transformar completamente a forma como você vive. Ele diz assim, que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E hoje nós vamos mergulhar nesses capítulos finais de Romanos capítulo 8 e nós vamos entender três verdades fundamentais. Primeira, a profundidade do amor de Deus. Segundo, o verdadeiro amor que salva e resgata. E em terceiro lugar, o amor vitorioso que nos faz mais do que vencedores. Mas antes de nós continuarmos, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Clica ali no sininho para você não perder nenhum dos estudos que a gente solta aqui semanalmente. E se essa palavra tocar no seu coração hoje, eu quero pedir para que você compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Então vamos lá? Romanos capítulo 8, do versículo 31 a 39. Essa vai ser a leitura do texto base que nós vamos fazer para a nossa lição de hoje. Eu estou lendo aqui na versão NVI, que diz assim: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, olha que texto maravilhoso, que texto poderoso. E é justamente esse texto que eu quero destrinchar agora com você aqui nessa aula de hoje. Você percebe aqui que nesse texto, Paulo ele começa essa sequência triunfal com a seguinte frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? E é muito importante a gente entender que essa pergunta ela não é uma pergunta retórica. Paulo ele está fundamentando tudo aquilo que ele já nos ensinou até aqui. Então, quando Paulo ele pergunta quem será contra nós, ele está dizendo: se o próprio Deus, o Todo-Poderoso do Universo, ele tomou partida em nosso favor, como é que os nossos inimigos podem prevalecer contra ele? Mas tem uma coisa aqui que eu preciso que você entenda.
Esse amor de Deus, ele não começou quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele não começou quando você se arrependeu dos seus pecados. Esse amor, ele antecede a sua própria existência. Deus, ele nos planejou antes da criação do mundo e ele provou esse amor em Cristo Jesus. E sabe que tem uma coisa que é impressionante. Eu quero que você leia aqui comigo Romanos capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós vemos por esse versículo que Deus, ele não esperou você melhorar. Deus não esperou você ficar perfeito para poder encontrar com ele. Ele não esperou você se limpar dos seus pecados, da sujeira que você tinha. Ele não esperou você se qualificar. Ele te amou quando você ainda era um inimigo dele. Eu não sei você, mas para mim isso é absolutamente transformador. Sabe por quê? Porque isso significa que o amor de Deus, ele não depende de mim, ele não depende do meu desempenho, ele não depende da minha santidade. Veja só o que está escrito aqui no versículo 32. Diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Essa é a lógica do amor de Deus. Eu não sei se você entende, mas esse é o princípio do amor de Deus. Se Deus, ele fez o máximo por nós, se ele foi capaz de entregar o seu próprio filho, será que ele ia falhar no menor na sua vida? Será que ele iria faltar na provisão? Será que ele iria faltar no cuidado, na perseverança na sua vida? Porque a cruz, ela é a prova objetiva do amor de Deus. Porque se Deus, ele foi capaz de dar o seu próprio filho na cruz do Calvário, você pode ter certeza que ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai abrir mão da sua vida. E pronto, está registrado, não tem o que ninguém possa fazer para te arrancar da mão dele. E aí vem a parte jurídica desse texto que eu acho genial. Paulo, ele pergunta: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E aí ele mesmo responde: é Deus quem os justifica. E aí eu te pergunto, como assim? Como que um Deus santo, ele pode declarar inocente um pecador que é culpado? E a resposta é simples: por causa de Cristo. No versículo 34, Paulo diz: quem o acusa? Deus o absolve. Quem condena? Cristo morreu e ressuscitou e agora nos defende. Nós vemos que Jesus, ele não apenas morreu por você, ele ressuscitou, ele venceu a morte e nesse exato momento ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Quando Satanás tenta te acusar, Jesus se levanta e diz: eu morri por esse pecado também, eu ressuscitei por ele e ele é meu. Então ninguém pode te condenar porque Deus é quem te justificou. Isso não é uma presunção nossa, isso não é uma arrogância nossa, isso é simplesmente confiar na obra completa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque a profundidade do amor de Deus, ela não é medida pelas palavras bonitas que a gente encontra na Bíblia, mas ela é medida pela cruz, pelo sacrifício de Jesus, pela ressurreição de Jesus, pela intercessão contínua de Jesus à direita de Deus nesse exato momento por você. E esse é o amor que nos segura. Só que a gente precisa perceber uma coisa, porque não é qualquer amor que nos salva. Existe o amor humano, que é um amor frágil, que é um amor condicional, que é um amor inconstante. Hoje você ama alguém ou você é amado por alguém, amanhã você é completamente esquecido. Mas o amor de Deus, ele é completamente diferente. É um amor que é redentor. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, no versículo 9 e 10, assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, será salvo. Você entende aqui que a salvação, ela não vem por obras. Ela não vem do seu esforço, ela não vem do seu merecimento. A salvação, ela vem pela fé na obra de Cristo, motivada pelo amor de Deus. E você sabe por que isso é tão importante? Isso é importante porque muita gente vive tentando ganhar o amor de Deus, vive tentando se qualificar diante de Deus, fica tentando provar a sua dignidade diante de Deus. Mas a verdade é que eu e você, sem Cristo, nós jamais seríamos dignos de entrar na presença de Deus. Ninguém é digno. E é exatamente por isso que Deus, ele nos amou. Porque Deus não nos amou porque nós éramos dignos do amor dele. Ele nos amou porque ele é amor. 1 João capítulo 4, no versículo 8. Paulo, ele diz em Colossenses capítulo 1, no versículo 13: ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho que ele ama. Você entende isso daqui? É um resgate que aconteceu. Você não estava perdido por acaso, você estava escravizado, você estava preso, você estava acorrentado ao pecado, à morte, ao medo. E aí o amor de Deus, ele não apenas só te salvou da condenação, mas ele te resgatou do poder das trevas.
E aí é justamente quando vem uma promessa linda aqui no versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Eu não sei se você sabe, mas Paulo ele conheceu todas essas adversidades. Ele passou por prisões, ele passou por açoites, ele passou fome, ele passou por perigo. E para ressaltar que isso não era nenhuma novidade que eles estavam vivendo ali no tempo deles, Paulo ele vai fazer uma citação de Salmos 44, verso 22. Esse salmo é um lamento do povo de Israel, que estava sofrendo a perseguição por causa da fidelidade deles a Deus. Olha só o que Paulo vai escrever, a citação que Paulo vai fazer. Por amor a ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, olha só que interessante. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus ele já enfrentava essa adversidade, essa perseguição, não por causa dos pecados que eles praticavam, mas eles eram perseguidos por causa da fidelidade que eles tinham a Deus. E qual que é a conclusão de Paulo aqui para esse texto? Ele vai dizer que nada nos separa do amor de Cristo. Não porque essas adversidades, esses problemas, eles não são reais. Não porque esses problemas, essas feridas não doem na nossa carne, mas porque o amor de Deus, ele é muito maior do que tudo isso. É um amor que atravessa a tribulação, é um amor que nos sustenta na angústia, é um amor que nos guarda no dia do perigo. E é um amor que nunca nos solta. Então Paulo ele não está falando de um amor temporário, ele está falando de um amor que é eterno. E lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 38 e 39, ele vai listar 10 impossibilidades. Ele vai falar a morte, ou a vida, anjos, demônios, presente, futuro, poderes, altura, profundidade, qualquer outra coisa criada. E qual que é a conclusão de Paulo? Nada criado, nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o futuro é capaz de romper o amor de Deus para quem está em Cristo Jesus. E sabe por quê? Porque o amor de Deus ele não é baseado em você, é baseado nele mesmo. Não é sobre a sua força, é sobre a força dele. Não é sobre a sua fidelidade, é sobre a fidelidade dele. E é esse amor que é verdadeiro. É um amor que salva, é um amor que resgata, é um amor que garante a sua salvação. E aí nós chegamos ao clímax desse texto aqui que Paulo está escrevendo, no versículo 37. Esse versículo vai dizer assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha só o que ele está dizendo aqui para mim e para você nesse dia de hoje. Ele está dizendo que nós somos mais do que vencedores. E deixa eu te dizer uma coisa muito importante aqui. Mais do que vencedores não é viver uma vida sem luta, não é viver num mar de rosas, mas na verdade é você vencer nas lutas, porque o amor de Cristo está presente nelas. Paulo ele não está dizendo que a sua vida vai ser uma vida fácil. Na verdade, ele listou 7 adversidades lá no versículo 35 que a gente acabou de ler. O que ele está dizendo é que em todas essas coisas, e eu quero que você entenda isso, em todas essas coisas, não depois delas, não apesar delas, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E aí você pode estar perguntando aí para mim, como assim, Renato? Isso significa que a tribulação ela não define você, que o seu sofrimento não derrota você e que a sua perseguição ela não te destrói. Sabe por quê? Porque você não vence na sua força, você vence por meio daquele que te amou e está com você no meio de todas essas tribulações. Você pode até apanhar nessa luta, mas você não está sozinho. Sabe por quê? Porque Cristo ele entra no ringue junto com você e ele já venceu. Não é se ele vencerá. A Bíblia diz que ele já venceu. Então, quando você enfrenta aquela depressão, você não está sozinho. Cristo ele está lá com você em todos os momentos. Quando você está enfrentando uma crise financeira na sua vida, você não está sozinho. Cristo é aquele que proverá. Quando você enfrenta tentações na sua vida, você não está sozinho. É Cristo que te fortalece. Então você é mais do que vencedor. Por quê? Porque Cristo já venceu. E tem uma coisa que é linda aqui, absoluta, que vai explodir sua cabeça agora. Paulo ele não diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele a quem nós amamos. Paulo ele vai dizer que é por meio daquele que nos amou. E isso faz uma diferença absurda. Sabe por quê? Porque o nosso amor ele é fraco, ele é inconstante. Hoje eu amo, amanhã eu esqueço. Mas o amor de Deus ele é diferenciado porque é um amor firme, é um amor constante, é um amor inabalável e é um amor que continua me amando apesar das minhas falhas. Romanos no capítulo 5, no versículo 5 diz assim: Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.
Então nós precisamos entender que o Espírito Santo está sendo derramado sobre as nossas vidas a cada momento, sem parar. E sabe o que esse amor faz? Ele nos constrange. Se você abrir a sua Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 14, você vai ver que está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Não é uma obrigação, não é uma pressão, é um constrangimento amoroso. É quando você olha para a cruz e diz: como é que eu posso viver para mim mesmo depois de tudo que Jesus fez na cruz por mim? O amor de Deus, ele te alcança na tua fraqueza e ele te transforma. E é justamente aqui que as coisas ficam mais claras, porque o amor de Deus, ele não depende de você, depende unicamente, exclusivamente do caráter imutável de Deus. E para a gente fechar, eu quero que você entenda isso. O amor de Deus, ele não tem fim. De manhã as misericórdias elas se renovam, de noite a fidelidade de Deus ela permanece. Então não importa o que você fez ontem, não importa quantas vezes você caiu, não importa o tamanho do seu pecado, o amor de Deus é maior. E essa é a vitória final, essa é a garantia eterna, essa é a promessa inabalável. Você é amado, completamente amado, eternamente amado, incondicionalmente amado. Eu quero fazer 3 perguntas para você nesse momento. Você está vivendo uma vida de alguém que é amado por Deus? Tem muita gente por aí que vive acorrentado ao medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitado, medo de fracassar. Mas eu quero te dizer que o amor de Deus expulsa todo medo, conforme nós vemos lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18. Se você sabe que Deus te ama com um amor eterno, inabalável, você pode viver a sua vida com ousadia, com liberdade, não porque você é perfeito, mas porque Deus é fiel. Segunda pergunta, você está deixando que as suas circunstâncias definam a sua fé? Sabe por quê? Porque eu entendo que a vida ela é dura. E nessa vida a gente vai passar por tribulações, nós vamos passar por angústias. Mas Paulo ele deixa algo muito claro aqui no capítulo 8. Ele deixa claro que as circunstâncias falam até alto, mas elas não decidem. Quem decide é o amor de Deus. Terceira pergunta para você: você está compartilhando desse amor com outras pessoas? Porque se você realmente entendeu a profundidade do amor de Deus, você não consegue ficar quieto. Você quer que as outras pessoas também conheçam esse amor. Você também quer que as outras pessoas saibam que existe esperança, que existe uma salvação, que existe um resgate. O amor de Deus em você precisa ser transbordado, ele precisa atingir outras pessoas. Então, meu amigo, minha amiga, hoje a gente viu algo que deveria transformar completamente a forma como você vive. Nada pode te separar do amor de Deus. Paulo ele termina esse capítulo 8 de Romanos com uma declaração triunfal, porque ele quer que você viva essa vida com uma segurança, com uma certeza, com uma confiança. E qual que é essa confiança? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E não há nada que possa te separar do amor de Deus. Romanos capítulo 8, no versículo 39. E essa é a sua identidade, essa é a sua realidade, essa é a sua vitória. E eu quero que você já prepare o seu coração, porque na semana que vem nós vamos mergulhar no ensino mais revolucionário de Paulo. Nós vamos estudar sobre a doutrina da salvação. Porque a Bíblia não apenas nos chama de servos, mas ela diz que nós somos filhos de Deus. Então nós vamos entender o que significa ter sido adotado na família de Deus. Quais são os direitos, os privilégios, a segurança que essa adoção nos garante. Então se você quer entender como passar de escravo para filho, de órfão para herdeiro, você não pode perder a nossa próxima lição. Agora, antes de você ir embora, se essa palavra tocou no seu coração hoje, eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra do amor incondicional de Deus. Pode ser aquele seu amigo que está passando por uma tribulação, pode ser aquela pessoa que está com medo nesse exato momento, pode ser alguém que simplesmente precisa ser lembrado desse amor de Deus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, já clica ali no sininho para você receber todas as notificações dos próximos vídeos desse estudo sobre Romanos. E como sempre, eu espero do fundo do meu coração que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o nosso vídeo de hoje. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.